diferentes profissões que eu já atuei, né? E uma grande parte deles não quer verdadeiramente saber da palavra de Deus. Eu imagino até que uma grande parte dos meus amigos do Facebook, e que, além de serem meus amigos no Facebook, são ex-colegas de profissão, né? Nem acreditam naquilo que eu falo. Eu tenho essa consciência, que uma grande parte não acredita, né? Mas eu creio, não há aqui nenhum tipo de comparação, né? Por favor, não vai achar que eu estou me comparando, não. Mas eu creio que com Paulo também as coisas aconteciam assim, né? Não há comparação entre eu e Paulo. Não. Nada disso. Mas vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? O trabalho de convencimento não é meu. Não sou eu que convenço as pessoas. Eu não sou vendedor de nada. Não estou vendendo nada aqui. Estou pregando a palavra. Se você acredita ou não, mas o Mário Filho, alguns devem até falar isso assim, o Marinho, como alguns me chamavam, me chamam, o Marião, como muita gente me chama. Não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Não posso obrigar você a acreditar, né? 934 pessoas, porque eram 932 mais a Maria Cecília e um outro, online, né? E nós temos, sabe quantas pessoas agora acompanhando a programação via Facebook? Deixa eu ver aqui. 8 pessoas. 9 agora. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Não pensa que isso me entristece a ponto de eu me inferiorizar. Não. Eu posso fazer o que eu vou fazer agora. Orar, clamar, suplicar pela misericórdia e compaixão de Deus. Que o Senhor toque nesses corações. Que o Senhor amoleça esses corações duros, né? A palavra de Deus diz que o Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, né? É como o martelo que quebra a pedra. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga pessoas para ouvirem o Evangelho. Que o Senhor traga pessoas, quando eu digo pessoas, porque todos são necessitados, todos são carentes de Deus. Que o Senhor seja o nosso juiz, né? Que a compaixão, a misericórdia do Senhor esteja com cada pessoa agora. E que as pessoas possam ouvir a palavra, a verdade. Que as pessoas possam ouvir o esclarecimento. Enfim, Senhor, é a Tua palavra que vai ser proclamada agora. É o ensinamento da Tua palavra.
Ajuda-nos a fazermos com retidão. Afasta de nós, Senhor, todo o mal, principalmente, Senhor, a mentira. Ajuda-nos a sermos retos e corretos com a Tua santa palavra. Fica conosco, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Esta é a oração que eu faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Olha, deixa eu convidar você de novo, né? Todo mundo tem dúvida sobre Bíblia, sobre... Eu estou olhando ali porque eu estou com medo que esse negócio caia aqui, viu? Mas se cair, o que eu posso fazer? Vou ter que levantar, né? Amanhã tem aquela programação, esse horário aqui de perguntas e respostas, e amanhã a gente não transmite via Facebook, porque nós usamos o telefone para receber as ligações, para receber as perguntas, né? E aqui eu não consigo transmitir, só aqui. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios. Não está com problema não, irmão, o aplicativo. Não está não, querido, está funcionando beleza. Pelo menos eu fiz o teste. Eu sempre, antes de começar a programação, faço uns testezinhos aqui. Está tudo funcionando bem. A internet está ok. Olha lá. Está tudo funcionando. Não está com problema o aplicativo, não. Tá? Viu, irmão Fábio? Vamos abrir a Bíblia, então? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai ser muito importante isso que a gente vai falar hoje, porque vai trazer para você esclarecimento. Talvez você diga assim para mim, poxa vida, eu já sei disso. Que ótimo que você já sabe. Eu fico feliz. Sinceramente, eu fico feliz quando as pessoas já sabem. Mas você sabe explicar isso? Você sabe trazer alguém para perto de você e falar, olha, isso que você está fazendo não é assim. E sabe por que não é assim? Por causa disso. Você sabe. Né? Ou de repente você acredita em demônios imaginários. Tem gente que... Eu recebi um vídeo agora de manhã, de quem foi, hein? Eu não lembro. Mas é muito interessante, é um videozinho curto, dá 10, 15 segundos, de um pastor, um pregador de rua, expulsando tudo quanto é demônio, demônio imaginário. E aí eu resolvi falar sobre os demônios imaginários. Tem muita gente que imagina demônio disso, demônio daquilo, e fica expulsando aí, né? Isso é heresia. Olha só, é coisa de herege. Abre sua Bíblia aí. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eu estava hoje de manhã, sinceramente eu não sabia disso. Eu estava num site que eu gosto muito, né? E estava lendo lá, né, que há um mês atrás estourou mais uma data de falsa profecia, né? Mais uma vez feita pelos espíritas. Nada aconteceu, né? Eu não sabia que existia esta falsa profecia da parte dos espíritas, né? Sobre Terceira Guerra, um monte de coisa. Não aconteceu nada. Mais uma vez. Enfim. São os demônios imaginários, né? E eu tenho falado esses dias aqui para vocês de maldição hereditária, né? Porque tem gente que acredita e tem gente que prega isso. Ainda, nos dias de hoje, ainda existe alguns. Eu vou tratá-los como ignorantes. Mas eu sei que não são. Eu sei qual é a deles. Mas eu vou tratá-los como ignorantes, né? Ensinam que as pessoas vivem debaixo de maldição física, espiritual, conjugal. Olha, o meu avô separou, a minha mãe separou, agora eu separei, né? Não tem isso. O meu tataravô era um alcoólatra, mais conhecido como bêbado. O meu avô era bêbado, mais conhecido como alcoólatra. Eu sou um bêbado. Eu não, né? Graças ao bom Deus. Ah, isso é maldição, né? E as pessoas continuam ensinando aí que você deve ir sempre na igreja deles, né? Para você se libertar daquilo que o seu avô fez, né? Por exemplo, o que eles ensinam, para você saber, para você entender o que é isso. Eles ensinam assim: se o seu trisavô se envolveu com prostituição, né? É bem possível que hoje este demônio da prostituição, que eles emprestam o nome da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, que é a Pombagira, e vai por aí afora, que este demônio feminino, a Bíblia não mostra nenhum demônio feminino, mas eles têm demônio feminino, vai fazer parte da sua família. Eles ensinam isso. Isso tem um nome, chama sincretismo religioso. É juntar religiões. Porque a Bíblia não ensina isso, né? Eles ensinam também, eles criam nas pessoas os demônios imaginários. Se um antepassado seu teve um problema visual, por exemplo, eles ensinam que toda a minha geração vai ter problema de astigmatismo e miopia, porque eu sou astigmático e míope. É isso que eles ensinam.
e que eu herdei isso de algum parente meu. Meu pai não usava óculos. Meu pai morreu com 89 anos, não usava óculos. Bom, eles ensinam essas coisas, né? Eles esquecem de um negócio chamado genética. Para eles, genética não existe. Existe maldição hereditária. Eles pregam que se o seu avô, seus avós, seus pais se separaram, você vai ter um casamento fracassado também. E no setor financeiro, e aí vai. Eles fazem você acreditar em demônios imaginários. Ficar que nem aquele pastor que me mandaram o vídeo, expulsando tudo quanto é demônio, demônio da depilação. Ele foi inventando demônio. É invencionice. E eles ensinam também, o que é pior do que ensinar isso, é que mesmo que uma pessoa já tenha se convertido a Cristo, mesmo que ela já tenha sido lavada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoada de todos os seus pecados, nascida de novo, e está com o seu nome escrito no livro da vida, mesmo com tudo isso, eles ensinam que essa pessoa carrega sobre si a maldição hereditária. E o que quebra esta maldição hereditária? Bom, aí entra, né, aquelas coisas mais doidas deste mundo, né? Tipo, regressão, revelações, declarações verbais que os irmãos que estão lá presentes vão fazer, né? Porque os presentes lá, todos afirmam ter o ministério de quebra de maldição hereditária. Não, quero dizer para você, assim, não pode ficar com muito suspense, não. Tudo isso é mentira, viu? Não tem esse negócio de maldição hereditária, não. E eu vou mostrar aqui para você que esses demônios que eles colocam na sua cabeça, né? Eu estou rindo aqui porque eu me lembrei de uma brincadeira. E não vou fazê-la aqui, claro. Mas me lembrei. E se eu tive coragem de me lembrar, eu tenho coragem de falar que lembrei, né? Na verdade, esta gente que eu vou chamar aqui no rádio, né, de ignorante, mas eu sei o que eles são. Quer dizer, se eu sei o que eles são, por que eu vou chamar de ignorantes? São safados. Eles confundem maldição hereditária com pecado. Porque se você for um pouquitico só leitor da Bíblia, você vai ver que uma maldição, você vai ler que uma maldição na Bíblia é uma sentença que vem da quebra da lei moral de Deus. Você vai ver, se você for só um leitorzinho daqueles bem mequetrefe da Bíblia, você vai ler que maldição, na verdade, é o resultado do pecado. Não é a palavra que cria a maldição, é o pecado. Olha, quando você tem esta revelação, como eles gostam, ontem eu estava andando pela rua aí no centro, na 13 de maio, naquele calçadão, e tinham dois sujeitos assim. Mas Deus coloca essas coisas no meu caminho. Eu tenho certeza que Deus coloca, viu? Eu estou ali andando, estava procurando um negócio ali, era umas 4 e pouco da tarde, passei por dois sujeitos, estava um falando assim para o outro. Não,
O que é mistério é mistério. O que está oculto, está oculto. Eu dei 2 passos para frente, dei uma parada, falei, eu vou voltar, eu vou perguntar o que é mistério, o que está oculto, porque isso é papo de crente, e é papo de crente ignorante. Então eu tenho que esclarecer. Mas não voltei, sabe? Eu já arrumo tanto problema, tanta encrenca, que eu falei, não vou arrumar mais uma, não. Porque o que cria a maldição não é a hereditariedade, é o pecado. Não é a palavra dizer para você, seu amaldiçoado, eu vou te amaldiçoar. Porque pode amaldiçoar quando quiser. Não é a palavra. É o pecado que cria. Não é você falar que amaldiçoa alguém. É o pecado que este alguém comete, que amaldiçoa ele próprio. Porque é o pecado que gera a maldição. É só ler a Bíblia. Então, essas pessoas que dizem, né, equivocadamente, ou de maneira charlatanamente, não sei nem se essa palavra existe, viu, Fábio? Essa que eu criei aqui, né? Que o pecado é que gera maldição, isso é loucura. Não é o pecado do seu avô que gera maldição na sua vida. É o seu pecado que gera maldição na sua vida. Eles invertem as coisas para enganar você, para criar demônios imaginários. Então eles confundem maldição hereditária com pecado. Entenda isso. Não se deixe enganar. O pecado gera a maldição. Não é a maldição que gera o pecado. Eles inverteram as coisas para te enganar. Outra coisa, eles, além de confundir maldição hereditária com pecado, eles confundem feitiço, macumba, sei lá, magia, com consequência de pecados cometidos. Olha, se o seu pai, a sua mãe, né? Porque as rádios evangélicas sumiram, né? Eu não tenho achado mais, mas a gente ouvia aí, olha, porque quando eu nasci, pastor, aqueles testemunhos, né? A minha mãe, ela me entregou para o diabo, ela fez um pacto com o diabo e me entregou para o diabo. Não, isso também não existe. O que é passado para as gerações são as consequências do pecado. Eu não vou transmitir para minha geração, para os meus 6 netos, entenda isso, a não ser geneticamente, mas não por consequência de pecado. Eu não vou transmitir miopia, astigmatismo para eles. As consequências dos pecados que eu venha a praticar, ou que eu tenha praticado, é que podem afetar a minha geração. O que é algo bem diferente. Ora, se eu passei um monte de gente para trás, deixei de pagar outro monte de gente e eu morri, qual a consequência disso? As dívidas que eu deixei. Deixei minha família sem nada, nem dinheiro para fazer enterro tinha, porque eu
torrei tudo. Isso é consequência do meu pecado. Isso é diferente de feitiço, de maldição hereditária. O que você precisa entender e esclarecer a pessoa biblicamente, e olha que passagem maravilhosa. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ninguém nasce debaixo de encantamento, de uma maldição, resultado de uma aliança feita por um antepassado distante. Isto não é cristianismo, isto chama-se kardecismo. Isso é espiritismo, que as igrejas denominacionais evangélicas trouxeram para dentro. Elas estão cometendo heresia. E quem participa junto, né? Confundir feitiço com pecado cometido nem se transmite para gerações futuras, ou nem se recebe de gerações passadas, nem maldição, nem bênção, porque isso não é transmitido automaticamente. Mas acontece como resultado exclusivo da experiência pessoal de cada um. Em relação, qual é essa experiência pessoal? A obediência ou a desobediência às leis morais de Deus. Não, pastor, mas eu estou passando um perrengue. Sabe por quê? Olha, eu tenho carregado isso tudo da minha família. Simples, se entrega para Jesus. Por quê? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, se fizeram novas. Basta você se aproximar de Cristo Jesus. Olha como é simples pedir perdão dos seus próprios pecados. Não é transferir culpa para os seus pais, avós. Você sabe quem fez isso? E a Bíblia narra. As pessoas não sabem ler. Nós moramos num país, nós vivemos num país, nós fazemos parte de um país em que a maioria das pessoas não sabem ler. Porque se você abrir Lamentações, capítulo 5, versículo 7, você vai ler lá. Presta atenção como as pessoas não sabem ler. Lamentações 5, 7. Você vai encontrar lá o povo de Israel depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios. O que você vai encontrar escrito lá? Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Está escrito isso. Aí, pastor, então eu não estou entendendo, está escrito. E o contexto? E o texto no contexto? Não é porque está escrito que Deus está provando. Está escrito exatamente pela desaprovação de Deus. Porque se você voltar um pouquinho no mesmo livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Lamentações 3, 39. Perdão. Está escrito pelo profeta Jeremias: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. 5:7
É uma reprovação de Deus a isso que eles falaram. A palavra de Deus para essa situação de pecado hereditário está aqui em Lamentações 3,39. É texto no contexto, meu irmão. Senão vira pretexto para esse monte de bobagem, de mentira e de charlatanismo, de vagabundice. Então confundem maldição hereditária com pecado, confunde feitiço com consequência do pecado, confunde paixões humanas com ações diabólicas. Eu disse que as pessoas não gostam de mim. Mas o que eu posso fazer? Não gostam, não gostam. Né? Eu não estou para agradar as pessoas, eu estou para agradar a Deus. Eu sempre sugiro que esses quebradores de maldição, esses de ministério de libertação, eu sempre sugiro que esse povo, e às vezes eu sugiro assim, frente a frente, aí eu crio inimizade, né? Porque eu sugiro que eles leiam a Bíblia, Gálatas 5, obras da carne, para não confundir paixões humanas, que são as obras da carne, com ações diabólicas. A natureza pecaminosa do homem não é uma ação direta do diabo. Uma ação direta do diabo. A natureza pecaminosa do homem é consequência da queda no jardim do Éden, acrescida dos pecados pessoais de cada ser humano ao longo da sua existência. Falamos aqui essa semana. Não é o resultado do encantamento lançado sobre alguma família, porque alguém amaldiçoou aquela família. Não, a maldição é consequência do pecado. Por causa disso que precisa ler a Bíblia. E precisa saber ler. Porque saber ler é saber... Quando eu digo saber ler, eu estou dizendo interpretar corretamente o que está escrito. Se você abrir aí em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Né? Quando aconteceu o primeiro crime, perdão, na história da humanidade, Gênesis 4, 7. Vamos lembrar do conselho que Deus deu para Caim? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É só ler, entender. Não querer enrolar os outros, não querer dizer que Deus está dando revelação. Por causa disso que toda a revelação de Deus está na Bíblia. Exatamente para que ninguém acredite nesses... Sabe essas pessoas que têm QI de samambaia? Essa gente aí. Por causa disso que a gente vê as pessoas por aí expulsando demônios imaginários. E as pessoas que têm esses demônios imaginários, e as que expulsam também, ninguém faz nada para mudar a sua própria vida. Tem gente que vai lá na frente pedir ou fazer oração, né? Vai pedir, igreja, ora para que o fulano seja liberto do cigarro. Mas cigarro é obra da carne, não é demônio, não é ação diabólica.
vai pedir oração de libertação, vai lá pedir a oração de libertação para mostrar uma religiosidade só. Porque a pessoa confunde paixão humana com ação diabólica. A pessoa não quer se libertar do cigarro. Estou usando como exemplo. Ora, se você quer largar de fumar, você larga. Eu fumei dos 14 aos 40, 35, sei lá. E fumava a beça. Não sou melhor. Parei. Há muitos anos, muito, sei lá quantos anos atrás. Não tem que orar para ninguém largar de nada. Ou você quer parar de beber? Para de beber. Você não bebe porque alguém lançou uma maldição ou porque o diabo leva você a beber. Você bebe porque você quer beber, porque bebida é obra da carne. Acabou. Isso não sou eu que estou inventando, é você ler a Bíblia. Gente, leia a Bíblia. Então, além de confundir maldição hereditária com pecado, feitiço com consequência de pecado, além de confundir paixão humana com ação diabólica, confunde língua perversa com feitiço. Não é? A língua, aqui língua quer dizer o órgão, não o idioma. Porque língua na Bíblia pode ser duas coisas. Idioma, não, vamos pôr na ordem. Língua na Bíblia pode ser duas coisas. Ou órgão do paladar, da fala, ou o idioma que se fala. Só essas duas coisas. E Tiago nos adverte em Tiago 3, do 5 ao 6, né? Que a língua pode se transformar num instrumento de perversidade e destruição. Quando se fala mal, se fala errado, se ensina errado, quando se faz fofoca, não é lançando feitiço sobre alguém que a língua se torna maldita. Mas quando ela blasfema, faz intriga, calúnia, difama, mente, dá falso testemunho, é aí que a língua se torna má. É aí que a língua pode levar à morte. Não é porque de bênção ou maldição. Claro, se a pessoa fala mal dos outros, difama, né, faz blasfêmia, faz intriga com a sua língua, a língua daquela pessoa é uma maldição. Ela é consequência do pecado dessa pessoa. Entendeu agora? Fuja, irmão, irmã, dessa gente que prega um evangelho que não existe. Dessa gente que lança por sobre você, sua família, né, demônios imaginários. Eu brinco às vezes, né, brinco assim no sentido né, sentido de não dar muita atenção. Tem gente que vê a geladeira ligando em casa, acha que é o demônio. Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é maldição. Oh, porque eu achei na frente da minha casa terra de cemitério. E daí, gente? Você sabe se onde você mora não foi um cemitério já há algum tempo? Pensa. Pensou quem mora em Israel, então? Tel Aviv. Cidade construída em cima. Embaixo já foi tanta coisa. Israel, tudo se constrói em cima. Entendeu? Por causa disso que se faz escavações lá. Pensa! Raciocina! Não tem nada a ver. Pode ter um zilhão de pessoa morta aqui embaixo.
Se eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E quem está morto, está morto. Aí só tem osso e pó. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ô Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, te louvamos por este alerta que o Senhor nos traz. Graças te damos, Senhor, ô Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer que nós vivamos livres porque Cristo nos libertou. E os homens colocam grilhões, algemas nas pessoas, acorrentando essas pessoas a eles e a ensinos heréticos. Livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.